Olá a todos, meu nome é Vitória Freitas de la Pedra e sou graduanda do curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá. Irei apresentar os resultados do meu projeto de iniciação científica, intitulado A Validade Jurídica do Acordo de Não Persecução Penal, firmado com fundamento na Resolução nº 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Essa resolução trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro uma solução alternativa para resolver infrações de menor potencial ofensivo, de forma que não fosse instaurada a ação penal. Esse instituto ficou conhecido como Acordo de Não Persecução Penal. Ocorre que, ao instituir tal medida, o Conselho Nacional do Ministério Público inovou em matéria penal e processual penal, descuidando do que dispõe o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, que define que é ato privativo da União legislar sobre a matéria de direito criminal. Além disso, o órgão ministerial usurpou a função jurisdicional exclusiva do Poder Judiciário, ultrapassando os limites institucionais e os princípios dispostos nos artigos 127 e 129 da Constituição Federal. Assim, nota-se que o Conselho Nacional do Ministério Público criou um mecanismo de extinção de punibilidade em normativa interna e administrativa, eventualmente contrariando os princípios constitucionais do devido processo legal e da reserva legal, o que torna justificável o presente estudo, sendo que o objetivo foi verificar a validade jurídica do Acordo de Não Persecução Penal, instituído pela Resolução nº 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. Para isso, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, na qual foi analisada a resolução em questão. Ainda foi feita a revisão da literatura acadêmico-científica sobre os princípios constitucionais limitadores do ius puniendi, o princípio da obrigatoriedade e a ação penal, o poder-dever de punir, as funções institucionais do Ministério Público, a competência para legislar sobre a matéria processual penal e o consenso no processo penal. Ademais, foi feito um estudo dos artigos publicados sobre o Acordo de Não Persecução Penal instituído por essa resolução. Como resultado da pesquisa, foi possível observar que o processo penal é submetido a princípios limitadores do ius puniendi estatal, presentes no artigo 5º da Constituição Federal. Um deles é o princípio da legalidade, que prevê que somente a lei é capaz de impor ao indivíduo obrigações e punições através de normas penais. Nesse sentido, verificou-se que o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, impõe privativamente à União a competência para legislar sobre a matéria processual penal. Dessa forma, ao dispor sobre a criação e a inovação de um instituto processual penal no ordenamento jurídico brasileiro, a Resolução nº 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público violou o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, tornando inconstitucional o artigo 18 da resolução. Além disso, quanto ao princípio da obrigatoriedade, no que concerne às ações penais públicas, observou-se que o órgão ministerial possui a obrigação legal de promover a ação penal quando houver a notícia do crime e estiverem presentes os requisitos para sua proposição, não havendo juízo discricionário. Ainda, observou-se o desafio de conciliá-lo com a oportunidade oferecida pelas medidas consensuais no âmbito criminal. Com o advento da Lei nº 3.964 de 2019, o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal foi regulamentado no artigo 28-A do Código de Processo Penal e, portanto, as questões polêmicas sobre o assunto puderam ser judicializadas para evitar eventuais prejuízos às pessoas submetidas ao ius puniendi estatal. Assim, a conclusão que se obteve foi que a resolução do Conselho Nacional do Ministério Público fere o princípio da legalidade ao estabelecer obrigações aos investigados sujeitos ao acordo sem que essas estejam previstas em lei. Ademais, afronta os princípios do devido processo legal e da presunção de não culpabilidade, posto que impõe penas aos investigados sem que haja um processo anterior. Assim, o artigo 18 da Resolução nº 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público não possui validade jurídica diante de sua incompatibilidade com os princípios supracitados, razão pela qual deveria ter sido declarado inconstitucional pelo STF. Obrigada.